Fala pessoal, bem-vindos a mais esta análise aqui da Ford College. Hoje a gente vai falar sobre um problema de engenharia que literalmente separa os projetos de sucesso daqueles que acabam custando uma fortuna, escolhendo a rede certa para sua implantação. Lembrando que a gente está na nossa jornada de implantação na Solana, mergulhando fundo no módulo de ambientes de rede. Na nossa análise anterior, nós demos aquela visão geral sobre a Mainnet e a DevNet, certo? Bom, hoje é o dia de arregaçar as mangas e entender como tomar essa decisão na prática. E para a gente organizar nossas ideias de forma bem visual, o nosso esquema técnico hoje tem 5 etapas super diretas. 1. O grande dilema. 2. Critérios de seleção. 3. O teste prático. 4. Calculando os custos. E, por fim, 5. Implantação em etapas. Vamos nessa? Seção 1. O grande dilema. Mainnet contra DevNet. Bom, a gente já viu antes aquela separação mais teórica entre os ambientes. Mas na hora H de fazer o deploy, a coisa fica muito mais séria. Pensa no seguinte cenário. De um lado, temos a DevNet. É literalmente o parquinho de diversões. Um ambiente super tranquilo, onde os tokens são gratuitos, a gente consegue iterar rápido, testar à vontade. E se algo der completamente errado no meio do caminho, sem estresse, a gente simplesmente reseta o estado e começa tudo de novo do zero. Ninguém vai perder noites de sono na DevNet. Agora, do outro lado, a Mainnet. Aí o jogo muda completamente. É a rede ao vivo, o cofre principal da operação. É aqui que bate aquele suor frio na testa de qualquer engenheiro, porque cada byte que a gente altera, cada transação validada, tem um custo econômico absoluto associado. Bugs aqui na Mainnet não são só um errinho chato de sintaxe no código. Eles significam perda de dinheiro de verdade. É risco financeiro real na veia. Seção 2. Critérios de seleção. As métricas de engenharia. Então, como a gente faz essa transição de um ambiente totalmente seguro para a selva que é a rede ao vivo, sem depender de palpite ou achismo? A solução é transformar toda essa ansiedade em checklists de engenharia super focados na proteção do projeto. O primeiro ponto que a gente avalia é a sensibilidade econômica, ou seja, tem fundos com valor real em risco? Se a resposta for sim, a nossa tolerância a falhas cai para zero. O segundo ponto é a segurança do usuário. Uma falha que tem o potencial de causar danos que não podem ser desfeitos. E o terceiro critério que é absolutamente crucial, a exposição do usuário. O grande público vai interagir direto com esse contrato inteligente? Lançar um código que não foi testado exaustivamente não carrega só um risco financeiro, mas pode virar um desastre de reputação que a marca simplesmente não recupera mais. E olha, essa nossa matriz de decisão não para por aí. A gente tem que olhar friamente para os requisitos operacionais também. O quarto critério é o realismo de desempenho. Fazer simulação de carga é ótimo, claro, mas quando é estritamente necessário medir qual é o impacto do congestionamento real da rede e a pressão verdadeira das taxas, apenas a rede principal vai entregar essa telemetria exata para a equipe. O quinto ponto é a permanência de estado. É sempre bom lembrar que qualquer dado armazenado fora da Mainnet é temporário. A DevNet pode, sim, passar por redefinições. E adivinha, o estado todo vai sumir. E o último ponto da lista, lógico, é o custo. O projeto tem orçamento suficiente reservado para aguentar as taxas de transação contínuas e aquele aluguel de contas obrigatório da rede durante a fase de testes? Tudo isto tem que estar na ponta do lápis. O que nos leva a um gargalo muito comum na arquitetura, as dependências de terceiros. Imagina a seguinte situação. A equipe constrói um sistema fantástico, maravilhoso, mas que, para funcionar, depende de um oráculo de preços, ou quem sabe de uma coleção específica de tokens que só existem e operam lá na Mainnet. Pois é, muitas vezes, essa simples integração com o contrato externo acaba forçando a barra e ditando onde a gente é obrigado a fazer a implantação. Nesses cenários, a engenharia tem que quebrar a cabeça e criar estratégias bem elaboradas, os famosos mocks de simulação, para evitar um acoplamento direto que seria super perigoso e caro logo nas fases iniciais. Seção 3. O teste prático. O cenário de um marketplace de NFT. Bom, chega de teoria abstrata. Vamos ver como esse framework funciona na prática com um exercício de mesa bem realista. Projetar a fase beta de um marketplace de NFTs. A missão é testar a usabilidade com o público, mas sem causar um desastre econômico para a equipe. Vamos mapear os critérios linha por linha para ver o resultado? Sensibilidade econômica. A gente quer arriscar ativos de alto valor logo de cara neste beta? Não. Então a recomendação é usar a DevNet com tokens de teste. Precisamos de dados realistas de latência? Olha, eventualmente sim, o que indica que um pequeno piloto focado lá na Mainnet vai ser necessário mais para frente. Exposição. No início, apenas testadores convidados pela equipe, o que empurra a agulha de volta para a DevNet. E as dependências de oráculos e NFTs.
A gente pode criar mocks simulados na DevNet para poupar orçamento. E por falar nisso, o custo? Com certeza, o orçamento vai agradecer se ficarmos na DevNet. Viu só como a coisa toma forma? Fazer o mapeamento desses critérios justifica de forma documentada a decisão de manter a maior parte desse beta bem longe da rede ao vivo nesse primeiro momento. Seção 4. Calculando os custos. Traduzindo lógica em matemática. E olha, mesmo quando a decisão final é ir para a mainnet, a gente sabe que esperança não é estratégia de implantação, né? Por isso, saímos das escolhas puramente arquitetônicas e entramos na telemetria matemática rigorosa, para poder estimar exatamente qual vai ser a queima diária de caixa com taxas. E a grande sacada de usar um script de RPC de leitura como esse é que a gente consegue ler o estado atual da rede inteira sem precisar gastar um único centavo. Olha como o fluxo é elegante. Passo 1, a gente estabelece a conexão com a rede usando a URL do cluster. Passo 2, solicitamos o block hash mais recente para acessar a calculadora de taxas que está valendo agora. Passo 3, extraímos o valor mágico dessa brincadeira, que é a variável Lamports por assinatura. E no passo 4, pegamos esse valor, multiplicamos pelo volume hipotético de transações que a gente projeta para o dia e finalmente convertemos todo esse mar de Lamports numa métrica de sol muito mais fácil de interpretar. É assim, com matemática fria, que a gente valida seus orçamentos operacionais para um em pé de verdade. Mas tem um detalhe de ouro aqui. A regra número 1 é sempre estar preparado para o pior cenário. Durante a criação e uso desse script que estima custos, se por acaso a calculadora da rede não retornar um dado preciso naquele milissegundo exato, a gente injeta manualmente o valor de 5.000 Lamports por assinatura, que é a nossa taxa de fallback de segurança. Usar esse número mais conservador como plano B garante que as projeções do orçamento não fiquem otimistas demais, evitando aquela surpresa extremamente desagradável quando o código for finalmente acionado na rede real e começar a gastar saldo. Seção 5. Implantação em etapas. Arquitetura mestra. Então, agora que a matriz de critérios está preenchida e as nossas projeções de custo bateram, toda essa informação técnica vira o plano tático final, a implantação em etapas. Essa é, sem dúvidas, a melhor estratégia de lançamento, desenhada com maestria para minimizar drasticamente o raio de qualquer dano, mas ainda assim garantindo a coleta dos sinais de produção que a gente tanto precisa. Funciona assim. A fase 1 acontece 100% lá na DevNet, iterando incansavelmente o fluxo, o contrato e a experiência do usuário. A fase 2 é totalmente cirúrgica. É um piloto hipercontrolado já na mainnet, focado apenas em extrair dados reais de taxas e integrar aquelas dependências mais restritas, sem expor o projeto inteiro para o grande público. E por fim, com todos os limites validados pela matemática e a segurança em dia, acontece a fase 3, o lançamento completo para valer na mainnet pública. É a consagração do projeto. O peso dessa afirmação simplesmente não pode ser ignorado na Web3. Transforme a escolha de rede em uma decisão documentada e repetível, em vez de um julgamento feito na base da intuição. Desenvolver contratos inteligentes e lançar projetos em blockchain exige uma postura extremamente madura. Quando a equipe de engenharia anexa essas tabelas de decisão, os scripts de custos rodando lisos e todo esse planejamento de fases direto nos tickets da tarefa, aquele famoso "eu acho que vai dar certo" sai de cena. Ele dá espaço para uma arquitetura previsível e robusta. No fundo, é exatamente isso que difere quem está brincando de fazer tecnologia de quem é um engenheiro de software profissional. E assim a gente chega ao momento de reflexão. A pergunta provocativa que fica no ar hoje é: como a aplicação desse nível de rigor analítico e técnico vai moldar os próximos passos dos projetos Web3 de quem nos acompanha aqui? O framework, as métricas e o plano de ação você já tem. Agora é pegar tudo isso e colocar no papel da próxima arquitetura. Muito obrigado mesmo por estarem junto com a gente em mais essa análise da Ford College. E olha, para aprofundar ainda mais nessas táticas de implantação e dominar por completo outros temas críticos da Web3, não deixem de visitar o nosso site em Ford College. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima jornada de aprendizagem.